Olá, você que nos assiste, está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem um compromisso de 2 vezes por semana trazer convidados super especiais para falar sobre temas como saúde, educação, economia e principalmente sobre política. Eu me chamo Bianca Chagas e ao meu lado ele, Wilson Júnior. Olá, Bianca. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Hoje temos um convidado aqui de Vitória da Conquista, um vereador aí já de muitos mandatos, daqui a Sim. pouco vocês vão saber quantos. E ansioso, viu? Vamos Esse apresentar episódio. um pouquinho sobre ele? Sim. Tá, o nosso convidado de hoje é o vereador Luciano Gomes Lisboa e eu vou apresentar um pouquinho sobre ele para vocês. Comerciante, Luciano já atuou como presidente da Associação de Moradores e Pequenos Produtores da Cabeceira da Jiboia e presidente do Sindicato dos Pequenos Produtores de Vitória da Conquista. Atualmente, Luciano está em seu 4º mandato no Legislativo Municipal. Seja muito bem-vindo, vereador, ao nosso podcast Interior Baiano Notícias. Bom dia, Bianca. Bom dia, Wilson. Eu não sei nem se é o bom dia que vai ao ar, né? Se é de manhã, se é à tarde, Aqui o pessoal assiste qualquer horário. Quem está acompanhando aqui já sabe. Qualquer horário. mas quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Aliás, um sonho, viu? Eu fico observando vocês aí com as outras entrevistas e eu fico me perguntando quando é que eles vão me Ah, chamar. que maravilha. muito bom, Então tá muito aqui bom. agora. Que bom que chegou esse dia. Quero agradecer vocês pelo convite. Toda a equipe de vocês. Eu imaginei que era só o Wilson e Bianca, mas é uma equipe enorme, um estúdio Muita maravilhoso. gente aqui. Muito obrigada. E muita gente ali. Quero parabenizar vocês pela organização. E nosso amigo ali, Renan, que é colega de muitos de vocês aqui, estudou junto com alguns, que faz parte da nossa assessoria e que contribui com a gente na divulgação do nosso mandato. Pronto. Maravilha. Bom, então para a gente começar definitivamente o nosso bate-papo, eu gostaria de saber do senhor como é que foi a sua trajetória política, como é que foi essa ideia de entrar na política, o que se deu. Ouvir um pouco sobre o senhor para o pessoal também conhecer. Na verdade, não fui eu que quis entrar, me colocaram na política. Foi assim, né? Só que eu já tinha, desde criança, que minha mãe fala que eu tinha algumas atitudes de político. A atenção com as pessoas, na escola eu me comportava como um líder desde pequeno e cresci vendo as dificuldades que a minha mãe passava, que as outras mães passavam. Por exemplo, na hora de lavar roupa, que tinha que descer uma ladeira. Minha mãe, por exemplo, tinha eu e tinha a minha irmã, que era a mais velha, e ela descia com um no colo e o outro seguro na mão e a bacia de roupa na cabeça. E quando estava chovendo, tinha que descer praticamente arrastando, porque não tinha... Era o único lugar que tinha para lavar roupa, né? Não tinha a dificuldade enorme naquela época. E eu cresci observando isso e com o desejo de mudança, de melhorar a vida das pessoas. Quando eu fui crescendo, esse desejo foi, né, se aguçando cada vez mais. E aí eu comecei, com 14 anos, já com algumas atitudes de vir marcar exame para o pessoal em Conquista, que tinha uma dificuldade enorme naquela época, e aquela coisa de ajudar mesmo. Teve a oportunidade, criamos uma associação para tentar melhorar essas questões. E aí, com a associação, nós conseguimos resolver. Primeiro ponto foi a questão da água, de conseguir um sistema de água para o povoado de Cabeceira de Jiboia. Naquela época, poucas famílias habitavam, né, nesse distrito. E aí, quando a gente conseguiu aquilo, as pessoas começaram a acreditar em mim e eu também comecei a ver que era possível a gente transformar através da política, através da organização. Aos 16 anos, fui emancipado para assumir de fato e de direito essa associação, porque eu até então era presidente, representava, mas não podia registrar a ata. Não tinha legitimidade, não digamos tinha. assim. E foi a dificuldade para poder convencer meu pai a me emancipar. Aquele homem trabalhador da zona rural, não tinha a mente aberta, mas minha mãe, que sempre foi minha cúmplice, ela todos os dias, água mole e pedra dura. Até que bate, até que fura. E aí o que aconteceu? Ela convenceu meu pai a me emancipar. Então, aos 16 anos, fui emancipado, assumi a associação, e aí, a partir daí, a gente começou um trabalho. Depois, um pouco antes da associação, que o que me levou para a política, na verdade, foi a Igreja Católica. O padre Vasco, na época, saiu peregrinando por essa zona rural, com as santas missões populares. E aí eu vi o movimento, gostei, muito novo ainda, com 12 anos, 13 anos, e acompanhei.
E aí participei da festa aqui na paróquia, aqui no Alto Marom, né, na São Miguel. E a partir daí a gente começou aquele movimento e começamos a convencer a população da gente criar a nossa comunidade. E aí criamos o grupo de jovens, né, o JUC, Unidos em Cristo, e criamos a comunidade onde as famílias se reuniam para fazer as orações ali todo domingo. E começou o Padre Vasco a celebrar as missas em Cabeceira de Boia. Daí por diante a gente continuei como coordenador, hora do grupo de jovens, hora da comunidade, e durante esse período. Até que chegou em 2006, em 2004 eu não queria, até então eu não pensava em política, mas em 2004 me convenceram a apoiar a Vonca como deputado. Vonca é vereador, presidente da Câmara. Sim. E queria ser deputado. Apoiei Vonca, o Vonca ganhou e criamos uma relação de amizade. E com o Vonca a gente começou a levar algumas coisas também para a comunidade, né? Ampliar o sistema de água em outras comunidades. E eu comecei a gostar do trabalho. Em 2006 apoiei José William para vereador. 2008, em 2008 apoiei Cláudio Flores. Em 2000 eu me chamaram para ser candidato, eu não quis. Naquela época, formava a chapa muito próximo da eleição. Hoje não, você tem que estar afiliado 6 meses antes, mas naquela época você podia afiliar a qualquer tempo. E aí um rapaz trabalhava com Vonca chamado Pedro Emílio, já faleceu inclusive, e Vonca queria que eu fosse candidato a vereador e eu não quero. Aí eles foram lá e colocaram meu nome para completar a chapa. E naquela época eu tinha uma votação para a conquista no ano de 2.475 votos. Aí todo mundo cresceu os olhos, falou, o rapaz tem futuro. Essa votação toda na Limeira. Já fui o mais votado de Cabeceira de Boia naquela época, né? Tinha um outro vereador lá e eu já fui mais votado. E aí os olhos voltaram para mim, tanto da oposição, quanto das pessoas que enxergaram em mim a possibilidade de vencer as eleições. E aí, em 2004, eu fui candidato novamente. Aí eu já fui candidato por minha livre e espontânea vontade. Querendo mesmo. E aí eu tive 915 votos. Fiquei na suplência. Só que minha votação era toda na região da Limeira. Então, uma votação crescente na região, né? Mas ainda não tive o voto fora. Aí foi quando, em 2008, eu disse, agora eu preciso ter voto fora para garantir a eleição. E aí fui eleito com 1.715 votos em 2008. De lá para cá, Deus me deu a oportunidade de me reeleger com 2.243, depois 2.613 e agora, no quarto mandato, 2.744. E também de ser presidente da Câmara, né? 2019, 2020. Sim. 4 mandatos como vereador aí, já foi presidente da Câmara. Esse período de quase, digamos assim, chegando já perto de 16 anos, né? De legislativo. Qual a avaliação que você faz, assim, que você fala assim, poxa, isso aí valeu a pena? Teve essa dificuldade? Conta aí pra gente. Olha, na política, cada coisa que você consegue através da sua luta, do compromisso com a população, nos dá ânimo para você lutar por mais. Mas eu destacaria aqui, por exemplo, tem muita coisa simples que me fez feliz em ter levado para alguma comunidade. Mas tem coisas que marcam. Por exemplo, levar colégio de 2º grau para Cabeceira de Boia e proporcionar à população de Vitória da Conquista a ser pioneira nos colégios de 2º grau como extensão em todo o município. Eu convenci a Coriolano Salles a tentar conseguir um para Cabeceira de Boia. E ele dizia que era difícil, que o governo não ia fazer. E eu convencia ele a lutar. E ele marcou uma reunião com a secretária Nancy Paim, na época, no governo Paulo Souto, e me ligou animado. A secretária ia fazer um estudo. E desse estudo gerou os colégios de 2º grau na zona rural de Vitória da Conquista e também em Cabeceira de Boia, o que proporcionou oportunidade dos jovens, né, de estudar. Hoje nós temos, por exemplo, falar na região da Limeira, que a gente tem o colégio do Campo Cabeceira de Boia, nós temos um colégio, não é mais extensão, já é um colégio. Colégio Estadual do Campo Cabeceira de Boia, que proporcionou vários moradores de lá que não teria a possibilidade de estudar aqui em Conquista, de hoje nós termos médicos, de termos professor dando aula na Universidade do Sudoeste da Bahia, que é da nossa região, de termos dentista, né, também lá da região. Então, vários outros que exercem diversas profissões
engenheiros, né, em tudo, como meu filho, por exemplo, que estudou lá e que hoje é engenheiro, como Larissa, que estudou lá e hoje é publicitária, né, de formação, ela exerce a carreira de cantora, mas estudou lá na região e se formou, né, vindo de lá. Então, foi muitas oportunidades. Então, isso me dá orgulho de saber que algo que a gente lutou e que tivemos aquela ideia e que lutamos e que alguém abraçou a ideia, como no caso, na época, com a Oriolano Salles, e que proporcionou para tantas famílias, né, que não tinha essa possibilidade, caso não tivesse o colégio lá, de hoje estar nas diversas áreas contribuindo com a nossa cidade. Isso é motivo de orgulho. E uma outra que eu acho extremamente importante pelo desenvolvimento foi o asfalto de Cabeceira de Jiboia, por exemplo. Hoje nós temos lá 12,9 quilômetros de asfalto, que ninguém acreditava, porque é simplesmente para atender a região da Limeira. Então, 13 quilômetros de asfalto para atender a região da Limeira, não liga nenhuma cidade a outra. E que nós lutamos e conseguimos, na época, com o deputado Jurandir Oliveira, através do deputado Jurandir Oliveira, com Otto Alencar, que era o secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia. Então, são coisas que nos dão orgulho, porque vocês não têm ideia de como a região da Limeira cresceu depois do asfalto. Então, as duas principais obras que eu pontuaria como as mais importantes são essas. Aí depois nós trouxemos também com o Otto Alencar e com o deputado Jurandir Oliveira o asfalto do Iguá, da região do Iguá. E isso hoje eu estou vendo, o governador vai vir aqui a semana que vem para anunciar o asfalto de Bate-Pé, um grande sonho. Bate-Pé, né? Para Bate-Pé, uma obra importantíssima. E tudo isso inicializou, aguçou o desejo dos políticos, das lideranças da região, através de Cabeceira de Jiboia, através do Iguá, que eles viram que deram certo, que é importante para a região, que traz desenvolvimento para a região, e hoje vai expandir para outras regiões. Então, isso é motivo de muito orgulho, a gente está na política para proporcionar às pessoas momentos como esse. Bom, e aproveitando, já que o senhor está falando sobre a Limeira, sobre os povoados, né, da zona rural de Conquista, eu gostaria de saber a sua opinião. Por que a gente ainda vê muitos problemas de infraestrutura, de saneamento básico em pequenos povoados e na parte da zona rural de Conquista? Olha, não sei se vocês acompanharam, mas recentemente eu fiz um discurso na Câmara, inclusive, falando com o presidente que por que o descaso com a zona rural e por que o preconceito com a zona rural em relação à votação que teve lá na Câmara. E eu digo mesmo hoje porque não tem políticas públicas de investimento na zona rural. Os políticos, eles não... Os grandes que eu estou dizendo o governador do estado, o prefeito da cidade, que é quem gere, né, os recursos, os olhos voltados para a zona urbana. Se volta para a zona urbana. É como se fosse o cartão postal, o pessoal não liga. Justamente. Mas eles esquecem que o trabalhador rural que está lá na Limeira, que está em Bate-Pé, que está em José Gonçalves, esse trabalhador rural é quem produz o alimento, é quem está trabalhando no sol quente para produzir o alimento, para trazer para a feira. No domingo na Bairro Brasil, na Patagônia, no Ceasa, no sábado ali. Alto Marom e tantos outros. Para alimentar o homem urbano, né, e para sustentar a sua família. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado para a zona rural, porque são quem mais sofre. Você, aqui na cidade, você trabalha dentro de uma sala com ar-condicionado. O homem do campo, não. Ele trabalha no sol. Imagine esse calorzão que está aí, o homem está lá limpando a roça, plantando. Tudo isso para produzir, para sustentar a família e para sustentar também outras famílias que dependem de comprar aquele produto. Então, eu sempre prego isso, que nós precisamos investir mais na zona rural. Então, hoje nós temos políticas públicas voltadas para o homem do campo, já tem um olhar diferente. Nos governos de esquerda, por exemplo, já tem esse olhar diferenciado. No governo de Wagner, começou os investimentos na agricultura familiar. No governo de Rui, ampliou. E agora Jerônimo ampliou mais ainda os investimentos na agricultura familiar. É importante, porque quem mais emprega no Brasil é a agricultura familiar. Então, é importante isso olhar. Mas a questão da infraestrutura ainda não é vista com essa mesma preocupação que tem tido com a questão da produção do alimento. E nós precisamos voltar para isso, porque o homem do campo também precisa ter qualidade de vida. Então, imagine aí a Limeira, depois do asfalto, quantas famílias deixou de estar respirando poeira ao longo daquela pista? Na região do Iguá, da mesma forma.
São Sebastião agora que foi feito, o governo do estado está concluindo lá o asfalto de São Sebastião. Imagine o desenvolvimento que vai levar a facilidade, a melhora na escoação da produção e também a questão da saúde, que é a mais importante, né? Quando você proporciona ao homem do campo uma qualidade de vida através de não deixar mais que ele respire a poeira, né? Que tanto prejudica, né, a população. Então, nós precisamos voltar os olhos para o homem do campo, não só na produção de alimentos, mas também na qualidade de vida, que é muito importante. Ô, Luciano, você veio aqui essa questão, você citou o asfalto para 12 bate-pé, que vivemos a expectativa de, nos próximos dias, ter esse anúncio, essa ordem de serviço assinada. No meio político, tem gerado um burburinho sobre o seguinte: a obra pode acontecer e várias pessoas procuram ser pai da obra, né? Mãe da obra. Na sua opinião, quem vai ser o pai e a mãe da obra? Filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Mas o grande pai da obra é a população de bate-pé, a população trabalhadora que vem lutando, que vem cobrando dos políticos, todos aqueles que têm atuação lá. Então, eu digo que o pai da obra é o grupo político que acompanha o governador Jerônimo. É o grupo político que acompanha Rui Costa. É o grupo político que acompanha o presidente Lula. Que são o verdadeiro pai da criança, todas essas pessoas que têm cobrado, né, do poder público, de quem pode realizar, tanto do ministro Rui Costa, que foi quem fez o compromisso inicialmente, e agora é Jerônimo que está cumprindo esse compromisso com a população. Então, eu diria que o pai da obra é o grupo político que acompanha o Jerônimo e também e principalmente a população, porque se não fosse a população, a grande quantidade de moradores que tem naquela região e a produção que tem naquela região, as pessoas não iam voltar os olhos para fazer essa obra. Está gerando vários comentários, digamos assim. Hoje, inclusive, eu vi aqui que um vereador que fala mal do governo, que escolheu o governo, que não tem nada a ver com a obra, já quer ser o pai também. Então, é assim. Agora, quem é que pode ser o pai da criança? Valdenor Pereira, que é um deputado da base do governo, que cobrou essa obra. José Raimundo Fontes, que é da base do governo, que cobrou essa obra. O deputado Fabrício Falcão, que é da base do governo e que vem cobrando essa obra. E todos nós, lideranças, eu tive, por exemplo, em uma visita que o governador fez em Aracatu, eu levei um documento ao governador e falei de bate-pé e ele não sabia ainda que Rui tinha feito esse compromisso. E está num vídeo gravado que ele pergunta. E aí, a partir daí, ele me pediu que conversasse com o seu chefe de gabinete. Fui em Salvador, conversei lá em Aracatu, fui para Salvador na segunda-feira seguinte, que tinha sido uma sexta, e lá tive a oportunidade de entregar mais uma vez o documento ao chefe de gabinete do governador. Então, assim, é uma obra feita a muitas mãos, mas eu diria que a você, com toda a sinceridade, que o pai da criança é o grupo político que acompanha o governador Jerônimo. Tem uma questão aqui que eu acho que é curiosidade de quem acompanha o Interior Baiano Notícias. Você ainda está afiliado ao PCdoB, que é um partido que se posiciona como oposição ao governo Sheila Lemos. Contudo, você é uma pessoa que tem uma proximidade muito grande com a prefeita, não esconde isso de ninguém, diga-se de passagem. E recentemente, enquanto acontecia um evento da candidatura de Valdenor Pereira, que a federação, PCdoB, PT e PV estavam juntos, no momento da candidatura de Valdenor, Sheila Lemos estava na sua casa almoçando. Isso aí gerou uma repercussão muito grande. Aí eu vou fazer 2 perguntas. O vereador não compareceu ao evento pela questão do convite? O que motivou a não comparecer ao evento? E o segundo, o vereador é oposição ou situação ao governo Sheila Lemos? Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa. Gerou uma polêmica enorme em relação a esse almoço com a prefeita, mas eu já tinha marcado com a prefeita muito antes, né, de ela ir almoçar na minha casa. E aí nós marcamos uma semana antes, mas teve o Festival de Inverno, e ela pediu que mudasse para o próximo sábado. Nós, até então, ninguém sabia que Valdenor iria realizar um outro evento, que teria um evento no sábado. E eu também não fui convidado para esse evento. Quando eu soube do evento, eu já estava esperando a prefeita no sábado. E ela almoçou lá, né, almoçamos uma conversa muito boa, tivemos uma boa conversa, né, com ela, com os assessores, com os meus assessores, conversamos bastante, mas não foi nada assim para provocar. Inclusive, eu até falei isso com o Valdenor, já conversei com a prefeita sobre isso, foi algo que tinha marcado. Na minha casa, toda semana almoça, gente. Então,
Já pensou se eu tivesse que perguntar quem é que eu vou levar na minha casa? Agora, em relação a ser oposição à situação, o PCdoB é um partido que eu tenho o maior respeito, né, sobre a liderança do deputado Fabrício Falcão e sobre a liderança de Glauber, que é o nosso presidente. Então, se tem uma coisa que que é minha característica, é ser leal e ser verdadeiro. Então, comigo não tem duas conversas. A conversa de homem, para mim, não faz curva. Então, todas as decisões que eu tomo, eu sei que, embora eu vinha do PL, 3 mandados pelo PL, tive que ir para o PCdoB na última eleição, o deputado Fabrício abriu as portas para mim. Então, eu sou muito grato ao deputado Fabrício por ter aberto as portas do PCdoB para mim. E eu sei da importância que tem o PCdoB, um partido centenário, um partido que se posiciona, e eu sei da importância desse partido. Então, eu nunca vou fazer algo que o PCdoB se envergonhe de mim, jamais. Né? Nem o PCdoB, nem a população de Vitória da Conquista. Então, as coisas para mim têm que ser muito, muito claras. E em relação a Sheila, o fato de eu ser do PCdoB, Sheila ser do União Brasil, ela é prefeita da cidade. Ela é quem é a prefeita da minha cidade, Vitória da Conquista. Ela quem gere os recursos da minha cidade. E eu, no papel de vereador, tenho o papel de votar e de fazer as leis que ela é obrigada a cumprir. Já pensou se a gente tivesse que ficar brigando o tempo todo com o gestor só porque eu sou do PCdoB, ela é do União Brasil? Eu acho que não é muito mais fácil a gente unir forças para poder servir a população? Destaque no momento da política, da eleição, aí eu vou me posicionar. Né? Vou me posicionar de que lado eu estou, com quem eu estou apoiando. Passou a eleição, a minha política é o povo. Jamais vou ficar brigando, criando fatos para degrenir a imagem da prefeita, só porque ela é do União Brasil, não. Ela está lá para servir a cidade. E eu estou aqui também para servir a cidade. Então, nós temos que unir força para trabalhar pela população de Conquista. É isso que importa. Bom, então, aproveitando que a gente já está falando do PCdoB, muito se fala de, possivelmente, em 2024, o senhor disputar as eleições pelo Solidariedade. E aí eu queria saber se são só conversas, como é que vai funcionar, se isso vai acontecer mesmo. Essa movimentação aí tá importante, viu? Na política, a gente nunca diga não. Também a gente nunca diz, dessa água não beberei. Você não pode ser tão amigo que não possa ser inimigo e nem tão inimigo que não possa vir a ser amigo. Então, eu tenho o maior respeito pelo deputado Valdenor Pereira, o maior respeito pelo José Raimundo Fontes, o maior respeito pelo deputado Fabrício Falcão, mas Sheila é uma pessoa que eu gosto. Ela me trata muito bem, atende às nossas demandas, não atende tudo que a gente precisa, tudo que a população precisa, mas isso é impossível. Eu estou há 4 mandatos, eu sei que nenhum prefeito faz tudo. Né? Tenta fazer, mas é cobertor curto. Quando cobre a cabeça, descobre os pés, porque não tem dinheiro para fazer tudo. E a gente, às vezes, tem que entender. A gente fica chateado, mas tem que entender. Então, hoje a minha intenção é que eu fique no PCdoB, é o que eu quero, é permanecer no PCdoB. Porém, a gente tem um grupo político que me acompanha há muito tempo, né, desde o início. Né, e esse grupo político estava no PL. Hoje o PL não está mais com a gente, também não tem um interesse no PL. É um partido que eu tenho no coração, mas me deu a oportunidade de 3 mandatos, fui presidente desde 2006. Do PL, tem meu deputado que é do PL, então continuo tendo respeito pelo partido, mas por estar hoje com Bolsonaro não me representa. Né? Então eu não tenho o menor desejo de estar em um partido que Bolsonaro está. Então, por esse motivo, nesse momento, o PL, por mais que eu tenha respeito por esse partido, ele não me serve. E o Solidariedade, o deputado Luciano Araújo, que é quem comanda a legenda na Bahia, né, confiou a gente que indicasse a comissão provisória. E nós indicamos a comissão provisória, nos próximos dias vai estar aí já disponível, né, para que as pessoas possam ver. E o Solidariedade vai lançar candidato. Agora, não significa que eu tenha que estar no Solidariedade para disputar as eleições lá. Sendo que eu estou no PCdoB, estou muito bem, tenho o carinho, o respeito dos membros do PCdoB, né, sobre a liderança do deputado Fabrício e de Glauber. E a política, hoje, essa é a realidade. Também não diga a você que eu não vou estar no Solidariedade. Então, vai depender do que vai acontecer daqui até março, Articulação. abril, né? Pronto.
Bom, então eu só vou interromper aqui o nosso papo, que está muito bom, para lembrar você de casa que o Interior Baiano é o melhor site de notícias que você vai encontrar para você se atualizar, tanto de notícias como saúde, economia, política, principalmente, e também de educação. Não só de Vitória da Conquista, viu? Que fique Região claro, também. região também. Mas se você quiser também notícia rápida do dia a dia, você pode estar entrando no nosso Instagram para conferir todas as notícias. Tem notícia todo dia, tem recorte também. E se você quiser assistir mais podcasts com novos convidados e futuros convidados, é só você acessar o nosso canal no YouTube para acompanhar tudo de pertinho. É isso aí. Ó, gente, quem tá no YouTube, não se esquece não, por favor, se inscreve no canal, dá um joinha aí na entrevista, você tá curtindo? E se você fala assim, rapaz, gostei tanto que vou compartilhar, pega ali, tem um botãozinho, compartilha já no WhatsApp, Sim. no Story, tudo que é lugar. Pode Tá... interagir também, pode deixar seu comentário, seu ponto de vista da entrevista, que a gente vai estar acompanhando tudo. Isso aí. Vereador, vamos voltar aqui, né, Bia? Só pra Sim. gente entrar naquela parte que a gente gosta, que a gente vai falar Isso sobre... quer me apertar, viu, Bianca? Eu tô sentindo. Ah, rapaz, que nada. Não, você tem uma... Falou aqui agora da boa relação com a prefeita Sheila Lemos e tudo. Falando da gestão da prefeita, ainda não é a nota, ainda não, mas... Vai ter nota? Vai ter, vai ter, Aqui, você não pode ficar de fora. Interior Baiano. Esquece essa nota, deixa essa nota pra lá. Qual a avaliação que você faz da gestão dela, assim, no geral, em termos de ações, o que você tá vendo de positivo e negativo? Olha, a prefeita Sheila tem demonstrado que ela é muito bem intencionada. Uhum. Né? Eu costumo dizer que ela não deu muita sorte em alguns secretários. E nomear bons secretários é essencial para fazer uma boa gestão. Então, a prefeita é bem intencionada, ela procura cuidar bem dos servidores, que é o patrimônio maior da prefeitura municipal, né? Tenta realizar as obras necessárias para a cidade, que é um desejo de todo político, eu imagino, né? Que seja servir a população. Senão não faz sentido você estar na política. Então, eu vejo a prefeita Sheila como uma pessoa bem intencionada, mas que precisa ainda de um secretariado, né, que esteja com os mesmos pensamentos do que ela, com os mesmos desejos do que ela de servir a população. Porque é o que a gente vê, é muitos secretários pensando no próprio umbigo. E aí esquece do povo. E se você não serve o povo, não faz sentido estar na política. Bom, e falando já da disputa às eleições, o partido do PT lançou a pré-candidatura do deputado Valdenor Pereira. E aí eu queria saber o que você achou da escolha do nome dele para essa disputa, qual a sua opinião? Olha, Vitória da Conquista é uma cidade privilegiada, porque olha, é uma cidade que tem um nome como Zé Raimundo Fontes para disputar a eleição, que tem nome como Fabrício Falcão, que pode disputar a eleição, que tem nome como Valdenor Pereira para disputar a eleição, que tem nome como Sheila Lemos para disputar a eleição. É uma cidade privilegiada, porque você tem escolha, você tem nomes para escolher, nomes honrados, que está na política e que não envergonha a cidade. E isso é importante para uma cidade, porque a gente vê em cidades pequenas. Eu estou em um grupo aqui, não vou dizer o nome da cidade para não criar problema. Em um grupo aqui que o amigo mesmo colocou de uma cidade pequena. E aí, qual é a discussão deles lá? Fulano tá roubando, fulano tá metendo a mão, tá isso, aquilo. Na prefeitura de Conquista, pega o histórico de todos os prefeitos que passaram por Vitória da Conquista e você vê que todos eles dignificaram o nome da prefeitura, da cidade e dos seus moradores. Então, isso para nós é um motivo de honra, de orgulho. Né? Você ter bons gestores, gestores que zelam pelo recurso público. Então, eu acho que o PT acertou em indicar o nome de Valdenor Pereira, assim como se ele tivesse indicado o nome de Fabrício, que é do PCdoB, mas que compartilha ali do mesmo, hoje da federação. Se tivesse indicado o nome de Zé Raimundo, seria nomes excelentes para disputar a eleição de Vitória da Conquista. E isso é bom porque dá à cidade a oportunidade e o poder de escolha. O debate para 2024, acredito que vai ser realmente bem amplo, vai movimentar bastante. Luciano Gomes, em termos de assim, pretende caminhar junto com a federação, né, na base com Valdenor, ou existe uma possibilidade também de ir com Sheila Lemos? Eu não vou dizer para você que não tem a possibilidade de ir com Sheila Lemos. Não vou dizer para você que não tenha essa possibilidade. Mas hoje eu estou no PCdoB, eu defendo o nome do PCdoB e vou acompanhar quem o PCdoB indicar. Isso aí. Ele é bem direto nas respostas. Eu quero saber a opinião dele para essa agora. É porque eu acho que na vida tudo tem que ser com verdade. Né? Sim. Tudo tem que ser com verdade. A gente não pode tentar tapear as coisas ou tapar o sol com a peneira. A gente tem que ser... Eu falo o que eu acredito.
Sim, Eu com não faço certeza. política para mim, para meu benefício próprio. Eu faço política para servir o povo. Então, onde eu tenho possibilidade de servir a população, de atender a minha comunidade, de atender as pessoas que me procuram, é onde eu quero estar. É onde tenha o gestor que queira servir a população, que pense na população. Porque imagine você, um gestor que não se compadece de ver uma mãe de família passando fome. Um gestor que não se compadece de ver um pai de família não ter água na casa para beber, como a gente acompanha, a gente vê isso. Então, um gestor que não tem essa compaixão de ver uma pessoa como essa e não se indignar com aquilo, para mim, não serve. Bom, e para 2024, eu queria saber o que você acha que vai ser essas eleições, como é que vão ser, se vai ser muito disputada, uma possível reeleição da prefeita Sheila, mais polarizada ou de terceira via, o que você pensa a respeito? Olha, a eleição do ano que vem, no meu ponto de vista, eu acho que vai ser uma eleição polarizada e que deve polarizar entre Valdinor Pereira e Sheila Lemos. Porque Sheila Lemos e Valdinor Pereira são, para mim, se Lúcia Rocha realmente for candidata e colocar o seu nome, ela vai ter uma boa votação, mas a eleição ela caminha para polarização porque o PT tem um histórico de boas gestões em Vitória da Conquista. Guilherme Menezes, José Raimundo Fontes. Então, é um histórico de gestões de excelência. Hoje, nós tivemos Ezin Guzmão, que teve a sua participação importante na Prefeitura de Vitória da Conquista, com erros e acertos, mas que também fez uma boa gestão. E Sheila Lemos, que com toda a dificuldade que a Prefeitura tem, com falta de dinheiro, com isso, com aquilo, mas tem feito também uma boa gestão, pagado salário em dia. Olha para você ver, o maior orgulho de um gestor é saber que a sua gestão não vai deixar o seu servidor, como já aconteceu em Vitória da Conquista no passado, chegar no final do mês e não ter o dinheiro para fazer a feira. Trabalhar o mês inteiro e não ter dinheiro para fazer a feira. Isso é muito triste para uma cidade. Então, todos os nossos gestores hoje têm tido esse compromisso com o servidor da prefeitura, que, como eu disse, é o maior patrimônio que a prefeitura tem, e tem tido compromisso com a cidade, com todas as dificuldades que tem procurado fazer. Então, quando você junta tudo isso e quando junta a excelente gestão que os governos petistas têm feito no estado da Bahia, começou com Wagner, depois veio com Rui Costa e agora com Jerônimo. Jerônimo, um show de simplicidade, imagine aí, se Rui era correria, Jerônimo hoje acorda 5 horas da manhã, 7 horas já está postando vídeo, já viajando para as cidades para entregar obra, para anunciar obra. Então está fazendo uma gestão de excelência, além da humildade que Jerônimo tem, que é fora do comum. Acho que não tem no Brasil hoje igual o Jerônimo, acho que só o deputado Jurandir Oliveira, que tem essa humildade que Jerônimo tem. Então você imagina, quando juntar essa força do governo, e agora a força do governo Lula, que tem demonstrado para a população brasileira de que agora tem um gestor, de que agora tem um presidente que pensa na população. Eu sei que pode ter gente que pensa ao contrário, e é bom, é natural que pense ao contrário. Mas é meu ponto de vista. Quando juntar tudo isso, o deputado Valdinor fica muito forte. Além de um nome honrado, como é o nome de Valdinor, então fica muito forte. Então são duas candidaturas boas, que dá a possibilidade da população escolher. Então, no meu ponto de vista, ela é polarizada, Valdinor e Sheila. Você falou do governador Jerônimo Rodrigues, alguns integrantes de partidos de oposição ao governo do estado, em Vitória da Conquista, vem criticando o governador, reclamando da ausência dele em Vitória da Conquista, apontando que ele pousa aqui, mas vai para outras cidades. Você sente falta da presença do governador aqui em Conquista? Você acha que poderia estar mais presente? Jamais. Como é que o governo está presente em uma cidade? É com obras e serviços. O governo do estado está funcionando aqui em Vitória da Conquista. As obras estão acontecendo. Então, ele precisa estar aqui todos os dias, ele não tem tempo para estar todos os dias em Vitória da Conquista, assim como ele não tem tempo para estar nas 417 cidades da Bahia. Tem muitas que ele não vai conseguir nem ir. Mas o governo precisa chegar lá. Não é Jerônimo que tem que estar aqui. Quem tem que estar aqui é o governo de Jerônimo. E o governo de Jerônimo está presente em Conquista com obras importantes. Inclusive, o governador vai estar aí, acho que, se não me engano, dia 8, 9, 10, com um pacote de obras, novas obras para a Vitória da Conquista e entregar também, já entregando obras para a Vitória da Conquista. Então, é o que nós queremos, é isso. Então, Jerônimo está no lugar certo. Ele pode não estar todos os dias aqui, mas a sede do governo é em Salvador. O governo dele é que precisa estar. E o governo de Jerônimo está em Vitória da Conquista, é muito forte. Luciano, falamos de gestão de estado, falamos de gestão municipal, eleições, acho que abordamos... Não me aperta mais, não. Não. Só mais um pouquinho. Uma pergunta ao vereador Luciano, que é uma pergunta padrão, tem para todo mundo, não pode deixar de ter
para Luciano Gomes. Quarto Meu Deus mandato. do céu. E você direto. A gente falou da gestão da prefeita Sheila Lemos e tudo. Eu respondo, Renan. A assessoria ali, ó. Se você fosse dar uma nota, né? De 0 a 10 para a gestão da prefeita Sheila Lemos, qual nota você daria? E, acompanhado da nota, uma breve justificativa. Olha, como eu não. Eu costumo ir direto e a minha opinião, nem sempre ela vai agradar a todos. Mas eu prefiro falar o que eu penso. Eu daria a gestão da prefeita Sheila hoje 7. Pela prefeita Sheila, eu daria um 10. Mas dou a nota 7 porque precisa melhorar muitos secretários que acham que é dono da prefeitura e o poder público não tem dono. O poder público, quem é o dono é o povo. É o povo quem coloca, é o povo quem tira, é o povo que paga imposto. Então, quem manda, na verdade, o gestor pensa que manda, mas quem manda é o povo. Então, por esse motivo, eu dou nota 7 para o governo da prefeita Sheila. Nota dada. A gente já está chegando ao fim, mas eu gostaria de lembrar de novo a vocês que você pode estar acompanhando todo o nosso repertório político aqui de entrevistas, de bate-papo, pelo nosso podcast no canal do YouTube Interior Baiano Notícias. Mesmo. E também, viu, Bianca, só para alertar aqui, porque a gente já falou no meio, mas o Instagram é muito importante, porque no Instagram, Interior Baiano, fácil de achar, se você digitar ali na pesquisa, é no Instagram que você vai ver as chamadas para as matérias que tem no site. Então, as principais matérias vão para o Instagram também ali, só um aperitivo, né? Não todas, mas algumas vão. E os cortes. Essa nota aqui que o Luciano deu, tá no Instagram. O bate-bola tá no Instagram. Não só dele, mas todo mundo que passou aqui. Se você quiser comparar, sabe assim, ó, quanto tal vereador deu pra Sheila. Um governo, pra não sei o quê. Tem gente de outra cidade também. Você quer saber, rapaz, o prefeito de qual cidade aí? Vamos lá, de Ituaçu, Felipe Brito, o prefeito esteve aqui. Quer saber a nota que ele deu pra gestão dele mesmo? Tá lá. Então, tem várias cidades. Você se mantém até mais atualizado nesse meio político. Então, se você está procurando um portal de confiança, vem para o Interior Baiano Notícias. E vamos lá, né? Já começou o quadro, né? Vixe, rapaz. Quadro se você aí. falou em aperto... Vereador, não, dá licença que eu já vou estamos embora. chegando. Ainda não acabamos o podcast. A gente tem um quadro aqui que é o mais conhecido, talvez, do interior baiano, que são 8 nomes e 8 definições. No caso, um nome e uma definição. Para cada nome que nós falarmos aqui, nós vamos pedir que você defina essa pessoa com uma palavra ou uma breve frase. Nós selecionamos 8 nomes e aí... Você quer começar, Will? Eu vou começar. Pronto. Eu acho que eu vou começar. Meu Deus do céu. Não, mas tá bom. Quer vir pra cá, Renan? Tá Eu vou leve, sair. tá leve, tá leve. Peraí, deixa eu esconder aqui que a assessoria também tá querendo. Olha, vou começar então para ser direto. Primeiro nome: Valdenor Pereira. Valdenor Pereira é um homem determinado e um excelente gestor. Segundo nome: Sheila Lemos. Sheila Lemos é uma pessoa extremamente respeitosa com as pessoas, educada e uma excelente pessoa. Lúcia Rocha. Lúcia Rocha é minha colega vereadora, vereadora atuante, e que eu tenho assim uma grande amizade. Não acompanho ela por ser minha, vamos dizer assim, adversária política, mas é uma pessoa que tem feito um trabalho e se está a 8 mandatos é porque a população aprovou. Washington Rodrigues. Washington Rodrigues eu não vou falar porque eu não conheço. Eu ouço na rádio às vezes, mas é lá do Rio de Janeiro, ainda não familiarizou com a população de Conquista. Fabrício Falcão. Fabrício Falcão, um homem determinado, digno de onde está hoje, como deputado já no 4º mandato, veio de baixo e hoje é um dos melhores deputados que a Bahia tem, e também professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e eu classifico hoje como um grande amigo. Ivan Cordeiro. Ivan Cordeiro é meu colega vereador, o que eu posso dizer dele? Que é uma pessoa que eu tenho uma convivência ali na Câmara. Então, no ponto de vista político, não tenho como fazer uma definição. Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva é o orgulho do povo brasileiro. Um homem que sai num pau de arara do Nordeste brasileiro, chega à presidência da República por 2 mandatos, elegeu Dilma por mais 2, porque foi como se ele estivesse se reelegendo na pessoa de Dilma.
depois foi injustamente julgado, condenado, saiu da prisão injusta para voltar a ser presidente do Brasil e hoje o homem mais respeitado do mundo. E uma gestão que mostra ao povo brasileiro de que hoje nós temos um presidente. Jair Messias Bolsonaro. Uma pessoa que acho que não tem como classificar uma pessoa daquela, desumana, desrespeitosa com o povo. Acho que uma pessoa que a população brasileira deve esquecer. 8 nomes definidos, viu? Bem Já rapidinho, tem 8, viu? tem mais não? Pera aí. Não, Preparei Produção. aqui, mas... Não, tá acho- bom, tá 20. Tá bom. bom? É porque eu ia pegar a lista reserva que a gente guarda, sabe? Tá aqui. Quando você pedir, a gente... e ele falando que a gente tava pegando Ah, pesado. rapaz. Vereador, agradecer a sua presença aqui, sua participação com a gente. Bate-papo maravilhoso. De muita informação também para quem acompanha o Interior Baiano, pessoal que tem, às vezes, curiosidade também sobre a questão da zona rural de Vitória da Conquista e sobre a Câmara de Vereadores, tudo que acontece ali, sobre a tratativa política para 2024. Só agradecer a sua presença aqui. Wilson. Bianca primeiro? Não, Depois- pode ficar à vontade. Não, fala você, depois eu falo. Mas assim, relembra que as portas aqui do Interior Baiano estão sempre abertas para o senhor, viu? A Sim. gente quer conversar mais com o senhor, então fique à vontade. Wilson e Bianca, eu acho que igual a vocês é difícil alguém que entrevista tão bem quanto vocês se coloca as perguntas de uma maneira que fica até fácil de responder, né? Porque às vezes quando você vê alguém fazendo uma coisa que parece fácil, é porque a pessoa faz bem feito e vocês realmente fazem bem feito. Então quero agradecer a vocês pelo convite, dizer que foi uma honra para mim estar aqui, e sempre quis estar aqui. Então agradeço por esta oportunidade e que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem cada vez mais crescendo e vocês vão longe, viu? Isso aí. E você tá junto com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada e até logo. Eu que Valeu, agradeço. gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.